muito obrigado por ter aceitado e estar aqui Temos hoje. muito pra falar aí, com certeza. Pô, que maravilha. Edu, conta um pouquinho de você, cara. Quem que é o Edu, para as pessoas que te conhecem na rede social, para as pessoas que te acompanham, né? Você tem 7 mil seguidores na sua rede social. Hoje lá, no Instagram é isso e no TikTok 33, 34 mais ou Sério? menos. A diferença, eu não sei Pô, porquê. que legal. Bom, meu nome é Eduardo Mafra, tenho 28 anos, ficando idoso aqui já. Tá ficando idoso. Chega perto dos 30 dá um desespero já. Pô, não fala isso não, eu tô com 26, cara. Não, tá longe. Tô longe Cada ainda. ano que passa parece que passaram mais 5. É, mas esse ano eu Fica faço tranquilo. 27, cara. Não, Maria. Eu sou daqui de São Paulo, moro em Jundiaí já desde que eu tenho 1 ano de idade, mas nasci aqui na cidade de São Paulo. Sim. Hoje sou advogado, né, há alguns anos já. Venho exercendo principalmente na área de direito de família. É até engraçado essa história do porquê direito de família, né? Quando eu comecei a faculdade de direito, Sim. meus pais estavam em época de separação, aquele período conturbado, eu era novo, né? Então a gente não entende muito bem o que está acontecendo. Então, quando eu comecei a faculdade, eu falei, a minha monografia, meu TCC, né, vai ser sobre divórcio. Então, eu entrei na faculdade pensando nisso já, mas nunca imaginei que eu iria depois seguir nessa área. Sim. E aí eu passei toda a faculdade, ainda mais nos últimos 2 anos, quando eu realmente iniciei a monografia, estudando, pesquisando como é que funciona para entender o que eu passei naquela época. Porque eu não estudei só o que era um divórcio, mas a consequência daquilo para as crianças. Entendi. Até para ser um autoestudo para mim mesmo. Então, isso me trouxe uma proximidade muito grande com a matéria e eu vi que, da mesma forma que eu passei por isso, tem muitas crianças e muitas famílias passam todo dia pelo divórcio em si. E com certeza eu poderia agregar em alguma coisa. Então, a minha luta desde que eu... Entendi. Você quis se especializar nessa área por causa da sua família, do que pelo aconteceu. pelo que nós passamos em casa. Entendi. Até pela prática que nós tivemos, né? Entender realmente como funciona. Então, tanto que eu trago isso, eu sei que talvez não seja o correto 100% das vezes, trazer o profissional para o pessoal, mas tem caso que, tratando de direito de família que tem criança envolvida, a gente não consegue excluir sempre. Então, Sim. eu acabei seguindo nessa área. Logo depois que eu me formei, já falei, é isso que eu vou escolher, então a gente segue aí até hoje nisso. Pô, que maravilha. E antes dessa faculdade, quem que era Edu? O que você fazia, Edu? Puta, nada a ver com direito. Sério? Eu jogava futebol profissionalmente, eu era goleiro, tenho 1,90 m, né, então não podia ser outra coisa. E aí? Isso desde criancinha, desde bem novo mesmo. Eu sempre gostei de futebol, mas nunca levei tão a sério para ser uma coisa profissional. Sim, mas chegou a ser profissional? Sim. Em campeonatos da cidade, fui visto por um olheiro do Paulista, de Jundiaí, né, na cidade que eu moro. E me levou para lá, fiz o teste, passei. E isso eu tinha 14 para 15 anos. Fui ficando no clube, profissionalizei. E aí, realmente, aí que eu fui entender realmente o que era o futebol profissional e Sim. seguir carreira nisso. Sim. Infelizmente, tive diversas lesões, tenho 5 cirurgias, já quebrei tudo que você pode imaginar de músculo Sério, de osso. cara? Esse pulso aqui eu já quebrei 2 vezes. Quebrou jogando bola. Quebrei jogando bola. rompi ligamento de virilha, de tornozelo. Esse Nossa. ombro eu tenho artrose. Pro cara com 28 anos com artrose. Sério? Mas aqui você tem que pular, né? O goleiro tem que por pular, conta de né? queda. E por aqueles conta de queda. pulos... Não, é um pulo verdadeiro não, ali, né? na hora você nem pensa se vai machucar ou não. Você quer só... Você pega a bola. Você quer fazer sua parte ali. Você quer agarrar. Então eu tive muita sequela por conta disso. Chegou uma hora que estava inviável, porque é todo dia treinando tomando injeção, tomando medicamento para poder... É muito mais comum do que você imagina. Você vê o Ronaldo falando que tomava injeção para jogar, mas nas categorias de base também acontecia bem muito comum isso. isso. Infelizmente é. Então... Aí você falou, não, cara, esse ramo aqui não é pra mim. Não dava. Eu queria, chegou uma hora que vira uma paixão aquilo. Mas não dava Você chega a chorar, né, cara? Falar essas loucuras que eu já fiz naquela época pra poder jogar. E aí você pensar que, cara, vou ficar lesionado, eu não vou conseguir jogar aquele jogo, você começa a chorar, vem, né? E aí você começa a fazer loucura, de, toma remédio a mais do que precisa pra ver se tira a dor, que no fundo não adianta nada. Aí o pessoal fala, né, alguém fala, né, dá pra ir? Aí você, né, dá, né, você sabe que ele dá, né? Dá. Esse meu punho, quando eu quebrei jogando, eu quebrei durante o jogo. Tinha aí mais uns 15 minutos de jogo, eu não saí. Eu não quis sair do jogo. Sério? Então eu quebrei o punho no jogo. E ficou lá? Vamos trocar? Não, dá pra ir. E fui, assim, terminei o jogo, cheguei no hospital. Por ter continuado, bateram mais algumas bolas e prejudicou mais ainda. Começou a piorar. Então, aí quando eu fui ver, hoje em dia eu tenho sequela de punho, meu ombro tem artrose, que eu falei, tendinite, bursite, tudo que você imagina. Nossa. Então aí, por conta das lesões, das cirurgias que eu tive, fiz até cirurgia de coração eu fiz já. Caramba, sério? Por causa do... Eu tinha arritmia.
Ah, tá. Mas foi por causa dessa atividade Eu que você acho que eu fez, nasci com jogar isso. bola? Eu acho que eu nasci, mas o estímulo, né? Todo dia ali treinando. Ajudou, né? A Você contribuir, dá né? 100% todo dia, né? Dentro do campo. Então, aí por conta disso eu falei, meu, não dá. Preciso parar, até pela questão física, para me recuperar um pouco. Ficar um dia sem dor, porque eu não sabia o que era isso, já fazia anos. Caramba, E mas... aí aquela coisa, meu pai, ele é empresário, então Sim. ele sempre trabalhou. Meu pai trabalha, acorda trabalhando, dorme trabalhando, todo dia. Seu pai e sua mãe, ou só seu pai? Como é que Então, é? e minha mãe também, mas minha mãe é professora. Sou meu professor. Então não teria possibilidade de eu não estudar. Sim. A um dia eu ia ter que fazer uma faculdade. Nunca pensei no quê. Mas eu sabia que eu ia ter que em algum momento estudar. Quando eu parei de jogar, minha mãe já olhou pra mim e falou, ei, O que e você vai agora? fazer da vida? E aí eu falei, bom, isso com 21 anos. Comecei a fazer a faculdade um pouco tarde, o pessoal começa com uns 17, 18. E eu não tinha muita ideia do que fazer. Eu não queria seguir o que meu pai seguia. Minha ideia era essa, não quero fazer o que meu pai faz Eu hoje. acho que essa é a pior parte, né? Que muita gente não sabe o que fazer, né? E quer fazer alguma coisa, quer estudar, quer, sei lá, fazer alguma coisa da vida, buscar um ideal. E você se pergunta, cara, o que eu vou fazer da vida? Exato. Pra onde que eu vou? E fica perdido. Você fica perdido, porque uma pessoa com 17 anos tem uma mente de criança ainda, Sim, a maioria. tem. Não sabe Criança. investir, não É. sabe o que quer. Então, você termina o ensino médio e se vê no mercado, e agora o que eu faço? Né? E eu me vi nessa situação pós-futebol. Já tinha terminado o ensino Mas médio. teve tudo uma certo. pressão da sua mãe ou foi tranquilo? Uma pressão mais Saudável, de apoio. Foi sim. mais um apoio, né? Mas, claro, deixando bem ciente que eu não poderia não estudar. Alguma coisa eu tenho que fazer. E aí eu pensei, pô, não gosto de matemática, não vou pra engenharia. Sim. Eu fui por eliminação, pô, não consigo muito no negócio de medicina, também não dá. Aí eu fui e falei, pô, direito é uma possibilidade. E aí quando eu entrei na faculdade foi o que eu comentei da questão do divórcio dos meus pais. Sim. E aí eu levei tão a sério essa questão. Aí na advocacia você pode, então, se especializar em algumas áreas, é isso? Dentro da advocacia? Isso. Você aprende, Tá. Por exemplo, você começa no primeiro ano de faculdade, você tem ali o básico, direito civil, um pouco de economia, Tá. sociologia, que é o básico do básico. E aí a cada semestre tem um direito de trabalho, direito tributário, e aí você vai conhecendo. Então, quando eu comecei a faculdade, eu não fazia ideia do que era um direito tributário, do que acontecia realmente, o que era recolhimento de tributo. Eu não tinha ideia realmente. Então, você vai na faculdade realmente aprendendo Sim. e tem a possibilidade de você se formar, e é o ideal, inclusive, você escolher uma área e focar nela, até para você poder Sim. aprimorar os estudos. E aí você focou nessa área de De família mesmo. família mesmo. Hoje é até engraçado, porque É, para ser advogado de família, sim. na prática, você acaba tendo que ser um pouco psicólogo, sabe? Porque E você era um cara assim que era mais paciente ou era mais revoltado assim quando você era mais criança, adolescência, né? Não, sempre Essa foi área, tranquilo. Sempre foi de Sempre boa. foi tranquilo. Sempre fui muito agitado, sempre muito acelerado. Tanto que meus vídeos que eu gravo todos são nada é muito, né, parado, falando tudo muito porque é o jeito que eu sou realmente. Sim, O jeito que eu gravo é o jeito que eu sou no dia a dia mesmo. E no direito dá pra ser assim, pelo menos. dá, né? E voltando mais pra essa área que você acabou de tocar, né, dos seus vídeos na internet, eu te conheci também através dos seus vídeos, achei muito bacana. Obrigado. E da onde surgiu esse, cara, acho que eu vou pra internet, acho que eu vou gravar uns vídeos aqui no... Você gravou primeiro no Instagram, né? Isso. E depois no TikTok. Quando surgiu esse negócio, assim, essa vontade sua, esse ideal? Então, quando eu entendi que o futuro é rede social, e logo que eu terminei a faculdade eu já percebi isso. Só que eu não sabia como entrar na rede social. É Sim. difícil você dar esse primeiro Claro, passo. opa. Mas eu sabia que tinha que ser na rede social de alguma forma. Eu comecei a estudar e pesquisar algum local, alguma maneira e entender como eu poderia trazer o meu conhecimento para o público. Sim. Então eu pesquisei diversos advogados de direito de família, como eles produziam, e eu sempre achava, pô, tá legal, mas acho que poderia ser um tom um pouco mais de humor, poderia... Sim. E aí eu juntei um compilado que todo mundo fazia e fiz da minha forma, Da sua que é forma. uma forma mais leve de passar o conhecimento realmente. Pô, ficou muito bacana, cara. Você, depois disso, Edu, você viu uma melhora? O que você viu, assim, que mudou, assim, na sua profissão? Você como pessoa, você teve mais clientes? O que aconteceu? Um pensamento logo que eu iniciei a produção de conteúdo, que eu sempre tive e vou levar pro resto da vida eu sou um cara novo, tenho 28 anos. Eu não vou ser o advogado mais indicado da minha cidade, porque os caras que estão há 30 anos na profissão pegaram mais casos e têm mais indicações. Sim. São mais conhecidos, têm mais, né, familiaridade com as pessoas. Então eu sempre soube o meu lugar. Eu sei Sim. que eu não vou ser o cara mais indicado por tempo de profissão, mas eu posso ser o mais conhecido. E sendo mais conhecido por rede social, eu posso trazer mais gente. Então é até engraçado, porque hoje, 80% dos contratos que eu fecho são de rede social.
Olha aí. Então o pessoal vem de TikTok, vem muita gente, por incrível que pareça. TikTok, do né, próprio cara? Instagram. Bomba, né, cara? Do próprio Instagram. Nossa. Às vezes é só uma dúvida, que com a demanda, às vezes eu chego a receber 10, 15 mensagens por dia. Então com a demanda não dá pra, às vezes, ir a fundo com todo mundo. Se eu percebo que é uma dúvida simples, eu respondo ali, ajudo a pessoa realmente. Sim, claro. Mas muita dúvida vira contrato, vira processo depois. Então, eu não imaginava que... Porque, para pensar, eu produzo hoje faz mais ou menos uns 4 meses que eu comecei... 4 meses? Que eu comecei, mas que eu entendi que era... Porque, assim, rede social é postar todo dia. É alimentar story todo dia, que nem cheguei aqui, postei um story que eu tava aqui, rede social é isso, não adianta. Em janeiro. Então, de janeiro pra cá, virou o ano, eu virei a chave e falei, eu preciso postar, eu posto vídeo todo dia. Cara, é muito surreal, assim, né? Porque você começar 4 meses aí, já ver os números que você tem, principalmente no TikTok, cara. É uma coisa que muita gente que quer, né, fazer conteúdo pra internet, quer fazer conteúdo pro Instagram, pro TikTok, não consegue. Mas eu me preparei muito pra começar. Eu não... Não começou assim, né? Vou começar... Uma loucura, Mas, assim, eu me preparei muito pra começar porque eu segui o que todo mundo falou. Eu fui humilde e falei, o que as pessoas estão ensinando? Faz um script antes. Então eu fiz vários. Eu já tenho, sei lá, umas 50 folhas de script, coisas que eu vou escrevendo ali. E sempre modificando aquilo. Pô, e agora? Agora tenta comprar uma lapela legal pra gravar um vídeo. Comprei a lapela. Então quando eu comecei, eu tinha uma câmera boa, eu tinha uma qualidade de áudio boa. Eu sabia o que era o enquadramento de câmera. Sim. Então eu comecei já... Tanto que o primeiro vídeo que eu gravei no TikTok deu 500 mil visualizações. O primeiro vídeo. 500 mil? O primeiro. Meio milhão de views. Aí eu falei, pô, é isso. Caraca. Tem um caminho por aqui. E o que você falou nesse vídeo? Foi sobre união estável. União estável. Que é uma dúvida que tem muito hoje em dia. Eu falei, vou começar por aí. E deu certo. Deu certo. Caraca, bicho. Cara, que surreal, que legal.